A tragédia na BR-376. Imagens mostram o momento em que motorista soterrado é retirado com vida. Chuva provoca caos com alagamentos, acidentes de trânsito e deslizamentos de terra na Grande Florianópolis. Empresário é condenado por venda clandestina de lotes imobiliários em Ituporanga, no Alto Vale. Santa Catarina confirma a primeira morte provocada pela Mpox, a varíola dos macacos. E ainda, torneio de robótica reúne mais de 40 equipes em Itajaí, no litoral norte do estado. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com informações sobre a tragédia na BR-376 em Guaratuba, no Paraná. Uma das vítimas fatais desse deslizamento de terra na rodovia foi velada e sepultada nesta quarta-feira. O de João Maria Pires está sendo velado em São José dos Pinhais. Casado e pai de 3 filhos, o motorista é a primeira vítima identificada do deslizamento de terra na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná. João tinha 60 anos e era de Santa Catarina. Ele estava em um caminhão quando o deslizamento aconteceu e o veículo ficou pendurado na pista. Além de João Maria Pires, uma segunda morte foi confirmada pelas autoridades. O deslizamento aconteceu na noite da última segunda-feira e arrastou carros e caminhões para fora da pista. De acordo com a Defesa Civil, não é possível precisar ainda o número de desaparecidos no local. Para auxiliar familiares, a Polícia Científica disponibilizou um telefone para atendimento. As famílias podem entrar em contato, fornecendo informações que possam ajudar a polícia a identificar as vítimas. O serviço é 24 horas. Em meio a todo esse caos e essa tragédia na BR-376, uma excelente notícia veio de lá. Um caminhoneiro foi retirado do deslizamento com vida. O caminhoneiro José Altair Biscaia, de 43 anos. Imagens feitas pelo próprio caminhoneiro mostram o momento em que ele é resgatado pelos bombeiros que atendem à ocorrência. Tô tudo cheio de corte, mas estou vivo, graças a Deus. Deus quis que eu vivesse mais uma vez. José Altair ficou 6 horas soterrado. O resgate foi feito por uma ambulância da Polícia Militar, que encaminhou o motorista para o Hospital Municipal de São José, em Joinville, por volta de 1h da madrugada. O caminhoneiro recebeu atendimento e foi liberado no final da manhã desta quarta-feira. O Corpo de Bombeiros fez hoje uma coletiva para explicar como estão sendo feitos os trabalhos de resgate. A chuva e o mau tempo têm dificultado o acesso das equipes e o risco ainda é grande de novos deslizamentos. 54 profissionais trabalham dia e noite no atendimento às vítimas do deslizamento na BR-376 em Guaratuba. Até o momento foram retirados do local 3 veículos de pequeno porte e uma carreta com uma vítima dentro, o segundo óbito confirmado. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros disseram durante coletiva de imprensa que 10 carros podem estar soterrados no local. O número de vítimas pode passar de 30. Até o momento, 19 pessoas entraram em contato com a Polícia Científica sobre possíveis desaparecidos que podem estar na região. Quanto mais pessoas procurando a mesma vítima, nos dá uma probabilidade maior dessa vítima estar no local do incidente. Nas últimas 24 horas foram registrados 10 pequenos pontos de deslizamento na rodovia. A chuva que não para tem dificultado o trabalho em campo. Então, infelizmente, nós temos aí um grande volume de chuva aí previsto, para a nossa região do Serra do Mar. Inclusive agora pegamos um vídeo atualizado desse BR-277 e tem uma chuva torrencial acontecendo na região. Então, obviamente que essa previsão de chuva atrapalha bastante o trabalho de resgate. Nosso maior problema que vai ser a retirada dos veículos que estão para baixo, para baixo. As equipes também passaram a utilizar câmeras termais capazes de identificar pontos de calor, mas durante o dia nada foi encontrado. Foi utilizado pela primeira vez hoje, nesse primeiro momento ali na varredura ali, por uma questão também de aproximação, a gente não encontrou, infelizmente, nenhum ponto de calor. Mas esse equipamento ali, ele é bastante utilizado, já não somente aqui no Brasil, mas também como no mundo, e colabora bastante. Na Grande Florianópolis, a chuva desta quarta-feira trouxe o caos para a região. Alagamentos, acidentes de trânsito e deslizamentos de terra foram registrados. Chove sem parar na região. Veja na reportagem de Ronaldo Penido. São José, na Grande Florianópolis, foi uma das cidades mais afetadas da região. Em poucas horas choveu mais do que o previsto para o período.
A consequência foi o registro de alagamentos e deslizamentos de terra. Nós estamos próximo a um rio, no bairro Colônia Santana, em São José. Repare que o rio já transbordou, para a preocupação dos moradores que vivem por aqui. Pior ainda para quem precisa atravessar esta ponte para chegar do outro lado do rio. É o caso da dona Márcia, que precisa passar por aqui para chegar em casa. Sempre que chove é esse problema, né? Antes a ponte era mais estreita, transbordava, passava por cima da ponte a água. Aí depois que eles fizeram essa ponte, alargaram mais, fica desse jeito, né? Mas eu acho que se continuar chovendo, ela vai passar por cima, né? Mas os moradores ficam apreensivos. Imagina, né? A gente fica apavorado. Dá medo de atravessar aqui essa ponte, não? Dá bastante medo. A mesma situação é vivida pela Ingrid, que mora há anos no bairro e está preocupada com a intensidade da chuva nos últimos dias. A gente fica bastante preocupado, assim, né? É bem, como é que se diz, precoce, né? Vai que atinge as casas. Provavelmente mais lá para cima as casas já devem ter sido atingidas, algumas. Até passou algumas coisas aqui de casa. A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta para os moradores das áreas de risco, próximas a rios e encostas. A gente tem até o momento 192 milímetros de chuva no município, nesses 4 dias, o que causou aí bastante estrago dentro do município. A gente tem 28 ocorrências em andamento, algumas já atendidas, a grande maioria atendida. Deslizamento, a grande parte em Colônia Santana, interrompendo parcialmente ou totalmente via pública. Secretaria de Infraestrutura já no local, fazendo a retirada do material para livrar o acesso para o pessoal. Então, assim, a grande maioria foi na Colônia Santana. A forte chuva desta quarta-feira trouxe o caos para Grande Florianópolis. Em Palhoça, ruas inteiras foram alagadas. Em São Pedro de Alcântara, um carro foi arrastado pela correnteza e os bombeiros tiveram trabalho para resgatar a motorista. Em Paulo Lopes, famílias ficaram isoladas por causa da chuva. Moradores improvisaram uma tirolesa para levar mantimentos. Na capital e na região metropolitana, além dos alagamentos e deslizamentos, o dia também foi marcado por uma série de acidentes. Em Florianópolis, um carro bateu em um poste, que caiu sobre o veículo. Por sorte, o motorista de 40 anos e o filho dele de 4 anos escaparam sem ferimentos. Na BR-101, em São José, um acidente com este caminhão tumultuou o tráfego na rodovia. No norte do estado, a situação segue complicada nas rodovias por causa da chuva. Os detalhes agora com o repórter William Tenório. Além da BR-376, a principal ligação entre o Paraná e Santa Catarina estar bloqueada após uma queda de barreira na última segunda-feira, outras 2 rodovias da região também estão bloqueadas. A SC-418, mais conhecida como Serra Dona Francisca, chegou a ser liberada na tarde de ontem, mas devido às chuvas fortes durante a madrugada, novas quedas de barreiras interditaram a ligação entre Joinville e São Bento do Sul. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, durante a tarde de hoje, alguns veículos foram liberados em formato de comboio, mas isso para desafogar o trânsito. Por volta das 17 horas, houve novamente o bloqueio para os trabalhos de remoção da lama que está sobre a pista. O governo de Santa Catarina já enviou engenheiros para que análises sejam feitas de forma mais minuciosa, já que 13 pontos da rodovia apresentam riscos para os motoristas. Já na BR-280, a Polícia Rodoviária Federal informou que há quedas de barreiras na serra que liga Jaraguá do Sul a São Bento do Sul. A situação mais crítica é em Corupá, onde há quedas de barreiras que interditam a rodovia. No município de Xereder, a ponte que faz o acesso principal para o município também caiu. A prefeitura trabalha no local e há acesso à cidade somente por vias secundárias. William Tenório, de Joinville, para o Band Cidade. Também no norte do estado, a chuva provocou alagamentos e estragos em Canoinhas. Na área central da cidade é possível ver a extensão desses alagamentos. Um rio que passa embaixo de ruas do centro da cidade transbordou. A água invadiu casas e estabelecimentos comerciais. Até o momento, os bombeiros da cidade não relataram ocorrências relacionadas à enxurrada. E um relatório da Defesa Civil apontou que chegou a 10 o número de cidades em situação de emergência no estado por causa da chuva. Até o momento, Araquari, São Bento do Sul, Joinville, Luiz Alves, Corupá, Guaramirim, Rio dos Cedros, Campo Alegre, Santo Amaro da Imperatriz e agora São José já emitiram decretos de situação de emergência.
Os municípios de Timbó e Schroeder providenciam os documentos para os decretos ao longo desse dia e das próximas horas. Mais de 180 pessoas estão desalojadas e pelo menos 13 estão desabrigadas. A Defesa Civil atua com a entrega de assistência humanitária. E esse cenário de chuva intensa não deve se alterar para esta quinta-feira. A previsão, mais uma vez, é de muita chuva para a faixa leste do estado. Detalhes agora na previsão no tempo. A quinta-feira vai ser de sol entre nuvens e chuva isolada à tarde no oeste e no meio-oeste. Do Planalto à faixa litorânea, chuva com totais acumulados mais elevados entre o Vale do Itajaí e o litoral, na madrugada e manhã. As temperaturas seguem elevadas no oeste e mais amenas na faixa leste devido à nebulosidade e à chuva. Na capital, mínima de 21 e máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 21 e 26. Em Criciúma, mínima de 21 e máxima de 24. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 30 graus. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques de hoje com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, daqui a pouco tem Jornal da Band. Aqui estão os destaques desta quarta-feira. A tragédia da BR-376 no Paraná. Equipes buscam por desaparecidos. Risco é de novos deslizamentos da encosta. Em tratamento contra o câncer, Pelé volta a ser internado em São Paulo. As notícias da Copa nesta quarta-feira. A Argentina vence a Polônia e está classificada para as oitavas de final. O Oscar da Gestão Pública, Prêmio Band Cidades Excelentes, anuncia hoje os vencedores da etapa nacional. Isso e muito mais daqui a pouco no Jornal da Band. A gente te espera. De volta com o Band Cidade para falar que o empresário aqui de Santa Catarina foi condenado a 1 ano e 2 meses de prisão pela venda clandestina de lotes imobiliários em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. A prática ilegal foi investigada e denunciada pelo Ministério Público Estadual. Pelo menos 5 pessoas caíram no golpe. O Ministério Público de Santa Catarina investigou a prática do parcelamento clandestino de solo que estava sendo realizado no município de Ituporanga. Nada mais é do que um loteamento que estaria sendo comercializado sem qualquer projeto ou aprovação da prefeitura, sem registro de imóveis, sem autorização para venda. O empresário Léo Miller, condenado pela Justiça, estaria vendendo lotes não registrados, sem infraestrutura, sem pagamento de taxas e tudo mais que requer esse tipo de negócio. Pelo menos 5 pessoas foram vítimas do esquema, com prejuízo estimado de R$60 mil, e nunca receberam os tais lotes no bairro Vila Nova, na cidade de Ituporanga. Esse advogado representa uma das vítimas que teria comprado terreno em loteamento que nunca saiu do papel. Houve a condenação por este crime de parcelamento clandestino de solo com pena de reclusão. Essa condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso dela. Agora inicia essa fase de cumprimento desta pena. Neste caso, houve um modus operandi um pouco peculiar, porque eram utilizados contratos que tinham uma roupagem de parceria de investimento, mas na verdade o seu bojo, o seu mérito dizia respeito exclusivamente a uma compra e venda típica. Com o processo transitado e julgado, não cabe mais recursos. A pena é de 1 ano e 2 meses de reclusão, mas apesar disso deve ser cumprida em regime aberto. Nossa equipe tentou contato com a defesa do empresário, mas não teve resposta. A polícia prendeu em Guarapuava, no Paraná, o marido de Miriam Pessoa, de 33 anos. Ele é suspeito de ter assassinado a mulher em Tijucas, na Grande Florianópolis, no último dia 23 de novembro, e estava foragido. A prisão foi autorizada pela Justiça a pedido do delegado responsável pelo caso. O preso deve ser encaminhado para o sistema prisional catarinense. Segundo a polícia, o marido de Miriam teria confessado para o irmão por telefone que asfixiou e matou a companheira e que ateou fogo contra ela. A Vigilância Epidemiológica Estadual confirmou a primeira morte aqui no estado pela Mpox, que é o novo nome da varíola dos macacos.
Segundo a Vigilância Epidemiológica, a vítima é um jovem de 23 anos de idade, internado desde o dia 29 de setembro no Hospital Nereu Ramos, em Florianópolis. O órgão estadual informou que adotou todos os protocolos disponíveis para o combate à doença, mas a morte ocorreu por complicações infecciosas derivadas da mpox. Santa Catarina já registrou 1.932 notificações da doença, com 375 casos confirmados, 1.235 descartados e 54 em investigação. Do total de confirmações, 13 pacientes tiveram que ser hospitalizados. Vale ressaltar que o Brasil é o segundo país do mundo em casos de mpox, atrás apenas dos Estados Unidos. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas apontou que os brasileiros têm descuidado das compras parceladas. O crédito, se usado sem controle, pode comprometer o orçamento. Segundo a pesquisa, 47% dos consumidores brasileiros não controla devidamente as compras parceladas. 34% monitoram a própria fatura do cartão de crédito. 9% fazem o controle de cabeça. E 3% não fazem nenhum tipo de controle. 32% dos brasileiros ficaram inadimplentes nos últimos 12 meses por conta de compras parceladas. Para 17%, o cartão de crédito é a principal dívida não paga. Os motivos que mais dificultam o pagamento de compras parceladas são a queda na renda, o desemprego e a manutenção de um valor mínimo no bolso para o sustento. Para piorar o quadro, 62% dos entrevistados admitiram ter comprado algum produto não planejado no mês anterior à pesquisa, devido à facilidade no parcelamento das compras. É importante dizer que esse crédito é um compromisso que deve ser honrado e quando as parcelas são várias parcelas, é muito mais fácil perder o controle, essas contas mentais não funcionam e aí pode levar muita gente para a inadimplência, como é o caso de boa parte dos entrevistados. O Conselho Deliberativo do Sebrae Nacional tem um novo presidente e é um catarinense. José Zeferino Pedroso foi eleito para substituir José Roberto Tadros. A eleição faz parte da escolha da nova diretoria executiva do Sebrae Nacional, que ocorreu nesta terça-feira. O mandato é para o quadriênio 2023-2026. Pedroso é natural de Campos Novos, é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, a FAESC, e também é vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. 7h09, vamos dar uma passadinha agora no portal tvbv.com.br para saber os destaques do momento. Aqui no telão do Band Cidade, comigo, Polícia Federal e Receita apreendem 210 quilos de cocaína no porto de Itapoá. Detalhe também, Palhoça cria comitê para monitorar e prevenir desastres. Torneio de robótica, a competição estadual será no Vale do Itajaí. Tem também uma informação aqui, times catarinenses anunciam novidades para a temporada de 2023. Tem muito mais informação aqui no nosso portal. Olha só, Polícia Civil recupera bobinas furtadas em usina hidrelétrica de Santa Catarina. Florianópolis vai ter linha de ônibus executivo ligando o aeroporto a hotéis da capital. Tudo isso e muito mais, e também as colunas do Paulo Chagas e do Robson Rexigel, você acompanha em tvbv.com.br. Portanto, fique muito bem informado, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e acesse tvbv.com.br. De volta com o Band Cidade para falar da Copa do Mundo. A seleção brasileira está garantida para as oitavas de final e deve enfrentar Camarões com o time reserva. Comissão técnica e jogadores tiveram uma semana mais tranquila, mas o Tite e a comissão técnica estão sempre atentos. Júnior, essa demora comprometeu aí o tempo... Brincando com a bola, com pais e avós. São cenas que estão incorporadas na rotina da seleção. Novo jantar com familiares e convidados dos jogadores aconteceu na noite dessa terça-feira no hotel que a equipe está hospedada. A novidade, que não estava programada ou pelo menos divulgada, surgiu após o treino e foi solicitada pelos atletas, uma liberação para saírem da concentração. O pedido foi atendido e o retorno marcado para as 2 da manhã. Foram idas a restaurantes, passeios pela cidade. São momentos de liberdade, que, se bem utilizados, se transformam em uma ferramenta útil no alívio do estresse e da pressão que envolve disputar uma Copa do Mundo.
Os jogadores não são os únicos que convivem com essa realidade de cobrança e rotina puxada. Para os auxiliares do Tite, o dia a dia é intenso, exigente e longo. A gente se reúne todos os dias pela manhã e a gente discute todas as situações do jogo anterior. E como o tempo está curto, né, são 3 dias só de diferença de um jogo ou outro, já inicia já falando, né, do jogo seguinte. As informações que circulam nessas reuniões alimentam o treinador na hora que ele precisa tomar as decisões de escolha do time e as estratégias que serão utilizadas nos jogos. Estamos classificados para a próxima fase. Temos desfalques. Neymar e Danilo continuam em tratamento. E Alexandro é o novo hóspede no departamento médico. Pedimos um exame de imagem, uma ressonância magnética, que evidenciou uma lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições da próxima partida contra Camarões, ele segue em tratamento para que nós possamos recuperá-lo. A direção da CBF vai fazer esse alerta para a FIFA para saber se algo pode ser feito para melhorar o gramado do 974. O gramado não está no mesmo nível do Luzeio, que foi o primeiro estádio que nós jogamos, não está no mesmo nível do nosso campo aqui do sem treinamento, está inferior. Itajaí, no litoral norte do estado, vai ser sede de um dos maiores torneios de robótica do país entre sexta e sábado. É a etapa regional do torneio SESI de robótica, com 40 equipes catarinenses. Luísa, Rafael e Lucas integram a equipe Tainha Tech. Eles são responsáveis pela criação, desenvolvimento e testagem de robôs automatizados. Foi bem difícil, a gente precisou estudar bastante como a gente fazia. Acho que a gente fez uns 5 robôs de teste para chegar num modelo final, assim, para decidir mesmo. Aí foi tentando, tudo questão de treino, de persistência ali, mudava algumas peças que não funcionavam, até chegar num resultado que está fluindo. O professor Luciano é técnico dessa equipe e, na competição, sua maior responsabilidade será apoiar os alunos. A minha função é organizar a gestão do tempo deles, a agenda, cuidar dos treinamentos, mas eu não posso influenciar em nada, assim, na programação, no robô. Tanto que no dia do evento, eu não posso nem tocar no robô. Eu tenho que só olhar, né, e curtir de longe, assim, ficar aquele nervosismo, aquela ansiedade de ver o que eles vão fazer, né? Nesta edição, o tema é energia e esses robôs devem estar prontos para oferecer soluções criativas para problemas já solucionados no torneio. A gente quer que dê tudo certo, né? Porque a gente se empenhou muito, a gente dedicou muito tempo ao projeto. Então, eu espero que a gente consiga ter um bom resultado e um bom empenho. Enquanto a Tainha Tech está em busca da classificação, outra equipe já tem os pés em torneio nacional. A tecnologia dessa vez é a criação de mini carros de Fórmula 1. E olha que nesse projeto aqui, os carros são velozes como os originais. Os carrinhos, que podem chegar a 90 km por hora, possuem peças planejadas pela equipe, que tomam forma em uma impressora 3D. E aprender faz parte de todo esse processo. Prova disso foi a criação de um teste de aerodinâmica do zero, totalmente autoral. Então, tudo que a gente explora aqui, a gente já tem bem detalhado dentro da nossa escola, o que foi muito importante para o nosso desenvolvimento como equipe. Também a parte toda de convivência, que no início é complicado, a gente começou com uma equipe nova, mas foi tudo bem construído, bem trabalhado como equipe e a gente conseguiu chegar muito longe. A experiência vivida na sala de tecnologia já inspira os alunos para a escolha de futuras profissões. A participação já deu frutos. Um deles que trabalha que é da engenharia e que já recebeu propostas para estagiar na Mercedes, em São Paulo. Eu tenho também uma menina que atua no marketing, a Carol, que quer fazer jornalismo, que quer continuar com isso. Então, eu acho que a robótica traz isso para eles, né? Traz grandes oportunidades, não só para a área de tecnologia, mas para tudo. Eles se descobrem aqui dentro. A competição será no SESI de Itajaí, que está organizando a estrutura para receber os competidores entre sexta e sábado. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Mais informações do estado amanhã, meio-dia, no Jogo Aberto SC e meio-dia e 20 no SC Acontece. Para encerrar, imagens ao vivo de Balneário Camboriú, litoral norte do estado, 23 graus de temperatura. Por incrível que pareça, não chove por lá no momento. Vem aí o Jornal da Band. Obrigado pela audiência, boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.